Nessa manhã nós vamos ler e estudar um pouco da disciplina no poder de Deus, a disciplina na Igreja de Cristo. Para isso nós vamos continuar estudando o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 8. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei que, se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, e com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato, e sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar? Amado Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja no nosso meio, revelando a Tua palavra, que a Sua palavra alcance os nossos corações, que a Sua palavra alcance o nosso espírito, que a Sua palavra cause transformação na vida dos Teus filhos. Pedimos isso porque sabemos que essa obra é Tua, e o Senhor é quem a realizará. Pedimos isso para que o Senhor tenha misericórdia e nos derrame a Sua graça, no nome de Jesus. Amém. Nós temos visto em Coríntios algumas etapas nesses primeiros capítulos que temos estudado. Nós vemos Paulo tratando aos Coríntios com a saudação, e depois tratando dos conflitos e divisões presentes no meio da igreja. Esses conflitos e divisões dizendo respeito à segmentação da palavra, que gera heresia. Sabe o que é essa segmentação da palavra, quando Paulo fala que eles estão, uns dizendo que são de Paulo, outros dizendo que são de Apolo, e outros dizendo que são de Pedro, e por aí afora? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer assim, que os irmãos de Corinto estavam fragmentando a palavra, pegando alguma frase de cada um desses pregadores, que eram pregadores que pregavam a palavra de Deus. Eles pregavam a palavra de Deus, mas eles pegavam o texto fora do contexto e defendiam a sua própria ideia, que não é distante daquilo que nós fazemos também. Então, Paulo está tratando dos coríntios dessa forma: conflitos e divisões, segmentação da palavra. É dessa forma com soberba e orgulho, porque os gregos primam pela discussão, pelo debate, por haver divergência, debate, para ver quem ganha a discussão. Essa é a nossa filosofia grega. E é isso que está acontecendo aqui em Corinto, porém, com a palavra do Senhor, aonde há a verdade, a clareza e a firmeza. E Paulo está chamando-os a atenção para isso, e lembrando que eles não são mais gregos, eles são novas criaturas. Ele fala da vocação dos santos, da santidade, da união com o Cristo e o Cristo crucificado, o Cristo morto e ressurreto. E fala-nos de gloriarmos-nos em Deus e não na própria sabedoria, não no nosso próprio conhecimento. Fora da vocação, ficamos distantes,
sem compreensão da mensagem da cruz, dos mistérios do Espírito Santo ou da revelação de Deus. Nós nos afastamos das obras de Deus na vida, no meio da sua igreja. E a consequência disso é falta de conhecimento, um debate inócuo, um alimento inadequado. Tudo isso ele tem tratado em todos os capítulos anteriores que nós tratamos. Alimento inadequado porque o leite é bom, o alimento sólido é bom, só que ele precisa ser ministrado no momento certo. O leite é bom para quem é infantil, o alimento sólido é bom para quem é adulto, o leite não serve para quem é adulto, e é assim que é. E Paulo está falando, vocês não cresceram, não amadureceram. E fala dos galadões perdidos. Deus nos separou desde antes da fundação do mundo para realizarmos algo no seu reino. E esses coríntios não estavam realizando as obras de Deus. E eles estavam perdendo os seus galardões. Eu, particularmente, em relação a esses galardões, eu gosto de pensar que são coroas que serão nos dadas por causa dessas obras que são realizadas. Mas quem é que nos proporcionou realizarmos? É o próprio Cristo. Então, esse galardão dos quais os coríntios estavam sendo privados é dessa coroa que deverá ser depositada aos pés de Cristo, porque Ele é o autor e o realizador da obra dele. Ele é quem edifica a igreja, Ele é quem realiza a obra. E eles estavam sendo privados dessa coroa que pode ser depositada aos pés de Cristo, porque Ele é o autor de toda a obra da igreja de Cristo. Então, um pouco antes do nosso texto ainda, Paulo convoca a sua paternidade responsável. Nos versículos 15 a 21, ele fala assim: pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ele é responsável pela ministração do Evangelho e pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida daqueles homens. Admoestando, portanto, numa paternidade responsável, alguns se ensoberbeceram, alguns estão soberbos, como se eu não tivesse que ir ter convosco, mas em breve eu irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Que preferis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? É uma ameaça, é mesmo. Mas é uma ameaça porque Paulo está sendo responsável. Paulo pregou o Evangelho e eles estavam se afastando daquele Evangelho que havia sido pregado por Paulo, do verdadeiro Evangelho. E Paulo está falando assim, eu vou aí sim, eu vou encarar vocês. Vocês querem que vá como? Com vara ou com amor e com mansidão? O que vocês querem? Vocês estão afastados, vocês estão ensoberbecidos e eu irei ter com vocês. E como ele foi, e nesse momento que ele não foi ainda, ele fala assim, debaixo da vontade do Senhor, porque se o Senhor quiser, eu estarei com vocês. Mas vocês querem que eu vá aí como? Com a vara ou com amor e mansidão? E aí nós entramos no nosso texto. Diante de uma paternidade responsável, Paulo se apresenta aos coríntios e fala assim, eu irei ter convosco. Irmãos, paternidade responsável. No meio da igreja, o que significa isso? Significa educar aqueles de quem nós somos responsáveis. Nós vemos exemplos ao longo da Bíblia inteira. Nós vemos exemplos como os de Eli ou os de Davi. Eli, com seus filhos, Ofni e Finéias, ele amou mais os filhos do que a lei do Senhor, amou mais os filhos do que a nação de Israel, amou mais os filhos do que ao próprio Deus. E isso foi um desastre na vida de Eli. Foi um desastre na vida de Eli. Ofni e Finéias foram mortos na guerra. E Eli morreu com conhecimento da informação. Paternidade responsável. Todos nós conhecemos como foi a família de Davi. Uma família cheia de sangue. Davi não pôde construir o templo do Senhor porque ele tinha sangue nas mãos. E a família dele, ele tinha sangue nas mãos na família dele também. Ele não ensinou a Adonias, ele não ensinou a Absalão.
Filhos dele sem educação. Filhos dele longe do amor de Deus, longe da fé renovadora da palavra de Deus. Ele não ensinou a palavra de Deus aos seus filhos. Paulo convoca aos coríntios, ele fala: eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma paternidade responsável, e por isso, se preparem, eu vou aí. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O pai morto, ou separado, ou o que for. Essa regra, essa lei, ela está presente na lei hebraica. Ela está presente na grega, ela está presente na romana. Mesmo para os gentios, isso era inadmissível. E esta pessoa está sendo acolhida no meio da igreja. Acolhida. Nesse momento, é importante nós retomarmos o sentido do que significa o pecado público acolhido no meio da igreja. Vejam bem, essa pessoa estava no meio da igreja, comungando com os irmãos, sendo tratado como tal, debatendo com os demais irmãos, convivendo a vida comum dos cristãos naquela igreja. Para isso, para tratarmos disso, a gente precisa pegar desde o início até o final. Nesse caso, o pecado já é público, mas nós lidamos com o pecado no meio da igreja desde o seu nascedouro até ele se aflorar. E nós precisamos lidar com isso com uma paternidade responsável. Por isso, nós vamos lá para Mateus e vamos ler como é que nós tratamos o pecado no meio da igreja. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Irmãos, você viu o seu irmão pecar. Você é responsável por aquilo. Não é o seu colega que é responsável. Não é o seu irmão amigo que é responsável. Você viu o seu irmão pecar. Qual é a sua responsabilidade? Vai arguí-lo. É assim que a palavra de Deus cuida. Você não tem que comentar o pecado daquele irmão com outro irmão. Não tem que ficar orando numa reunião de oração pelo irmão, sem ir arguí-lo, sem ir confrontá-lo. O mandamento de Deus é que você, olhando, conhecendo o pecado, você vai até ele e fale a respeito do pecado. Confronte de acordo com a palavra de Deus. É assim que é. Não é para você ficar orando na reunião de oração por uma coisa que você acha que viu, ou que pensa que está acontecendo, ou que não sabe o que é. Não é assim. Você viu o pecado, você vai lá e confronta o seu irmão. Até porque nem tudo que a gente vê é verdade. E as coisas que a gente não entende, é muito importante, irmãos. Isso preserva a igreja, isso preserva a igreja. Esse é o processo. É pesado sim, mas isso traz maturidade para aquele que vai confrontá-lo. Primeiro você viu, você sabe, então você vai e conversa com o irmão. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Amém. Porque esse é o processo, essa é a intenção de toda a disciplina bíblica, ganhar o seu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Quer dizer, o irmão não confessou o pecado, não se afastou do pecado, ele continua em pecado, continua afrontando a lei de Deus. Então você vai com mais 1 ou 2 irmãos e vocês conversam, apresentam novamente a palavra, se estabelece a palavra, apresentam novamente a palavra de Deus, que indica que ele está confrontando, ele está em rebeldia com Deus. Toda a palavra se estabelece. Se ele não os atender, diz-o à igreja. E a igreja vai confrontá-lo também. Diz-o à igreja. E a igreja vai fazer o mesmo processo. E se recusar também ouvir a igreja, considera-o então como gentil e publicano. Irmãos,
esse processo é um processo divino. É um processo dado por Jesus Cristo. É um processo ministrado em Mateus 18. É a responsabilidade de cada membro. E isso traz maturidade para a igreja. É muito difícil você confrontar um irmão que é seu colega, é seu amigo, é seu companheiro, mas que está em pecado. Você vai demonstrar amor por esse irmão ao corrigi-lo na palavra de Deus. Traz maturidade para ambos. Edifica a igreja. O testemunho do irmão, uma vez restaurado, é dele. Irmãos, tem vários fóruns de confrontação. O primeiro fórum que nós vimos é eu com o irmão. O irmão foi restabelecido. Eu não tenho o direito de dar o testemunho sobre o pecado dele. Não foi obra minha, foi obra do Espírito Santo. É ele que pode dar o testemunho da sua restauração. E se ele não quiser dar porque ele se envergonha disso, ele vai ficar ainda amadurecendo para poder uma hora falar. Não é você que vai falar a respeito do irmão, do terceiro. É ele, ganhando maturidade, vai dar o seu próprio testemunho de como ele pecou e de como ele foi restabelecido por causa de Jesus Cristo, e não por causa de você que está falando lá, mas por causa da palavra de Deus. Isso edifica. Então o testemunho é dele, não é seu. Não é a pessoa que é restaurada, porque a obra não é sua, é do Espírito Santo. É de Deus a obra. E os pecados tratados no fórum daqueles que estão envolvidos. Quer dizer, na medida em que vai em cada fórum, aquele fórum é responsável pelo tratamento daquele pecado. O irmão foi ganho, amém, glória a Deus, mas é Deus que está realizando a obra. Não chegou até a igreja, então não é motivo para fofoca, não é motivo para comentário, é motivo para glorificar a Deus. E quem glorifica a Deus? Aqueles que participaram do processo. Não é para que a igreja seja comunicada de todo o processo. Se o pecado for público, a igreja inteira vai ser comunicada do pecado, sim. Mas, se ele foi restabelecido, a obra é de Deus. A obra é de Deus, não é das pessoas que levaram a palavra e que o chamaram novamente à sanidade, porque esse chamado à sanidade é uma obra do Espírito Santo no coração deles. Nós levamos a palavra. Quem realiza a obra é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Voltando para o texto, porque esse pecado já é um pecado público. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos. Irmãos, fora tudo, eles estavam soberbos. Nossa, olha, estamos todos juntos. O irmão ali, o irmão aqui, tudo em pecado. E não chegasse a lamentar, não choraram. É pelo pecado que Jesus Cristo morreu. Sem lamento, sem choro, o choro de morte, ensoberbecidos, não chegasses a lamentar, para que fosses tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou. O que é isso? Será que não é parecido com a nossa igreja moderna? Em que eu não posso me meter na sua vida, em que o irmão não pode se meter na minha vida, que o irmão não pode se meter na vida do outro irmão. O que é isso? Isso não é igreja. Igreja é nós podermos nos meter na vida dos outros irmãos. Um irmão se mete na vida do outro irmão, no que diz respeito à palavra santa de Deus. Eu confronto sim, eu pergunto sim, eu quero saber sim. Sim. Eu quero me meter na vida, porque essa vida é a vida do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Eu preciso preservá-la. Nós somos chamados a preservar a palavra, os oráculos de Deus, as revelações de Deus. A igreja é isso, ela preserva. Então, sim, você está na igreja, você assinou lá o rol de membros, você está sujeito a ser confrontado, sim, pela palavra de Deus. Sempre pela palavra de Deus, através de um irmão. Uma igreja moderna, contemporânea, que convive bem com a sociedade, não é radical. Nada de imposições,
Afinal, a vida é minha. Quem quer se meter comigo? Não vai se meter comigo, meu. Eu estou aqui, você está aí, fica aí, meu. Eu penso uma coisa, você pensa outra. É assim que é. Ah, essa igreja não dá certo, eu vou para outra. Essa igreja não aceita, a outra igreja aceita. Eu estou aí, meu. E a palavra de Deus, onde está? A igreja de Cristo não é um? Não é regida pela palavra de Deus? Não é o mesmo corpo? Não é a noiva de Cristo? Sim, eu tenho o direito, não só o direito, o dever de manter saudável a igreja de Cristo, porque essa é a responsabilidade dos seus filhos. Essa é a responsabilidade daqueles que fazem parte, que farão parte das bodas do Cordeiro. Pluralismo de pensamento. Ah, eu penso de um jeito, você pensa de outro. É o que os coríntios estavam fazendo. Eu penso de um jeito, você pensa do outro. Não, tudo bem, você vai para lá, eu vou para cá, a gente toma um café junto no final do dia e tudo bem. Não é assim. Os debates precisam acontecer, sim, pautados na palavra de Deus. O pluralismo de pensamento, não. Porque Deus é claro naquilo que Ele deseja para os seus filhos e para a sua igreja e para a noiva de Cristo. Ele é claro. E do que não é, tudo está firmado na palavra de Deus. E ainda mais, Paulo fala, uma igreja vaidosa de seu pecado. Não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância. Nós somos assim, nós somos legais, é assim que é bom. É assim que os coríntios estavam falando. E é assim que nós temos visto a igreja de Cristo debandar para os caminhos que não são exatamente os caminhos de Deus. Arrogância, pensando nos próprios pensamentos e não na palavra do Senhor. Não na revelação de Cristo, não na revelação dos oráculos de Deus, não na revelação do Espírito Santo aos nossos corações, não na interpretação correta da palavra de Deus, não olhando para a palavra de Deus e olhando a palavra de Deus, confirmando em cada texto com outro texto o que é a verdade. Não tirando um pedaço da palavra de Deus e assumindo que aquele pedaço é uma verdade. Se um pedaço dela for a verdade e não for confrontado e não estiver de acordo com outro texto, não é verdade. A palavra de Deus é única, Deus não muda, Deus é um só, a verdade é clara. E nós precisamos, sim, continuar investigando a palavra de Deus, para que nós conheçamos bem qual é a sua vontade para os seus filhos, para a noiva de Cristo, para o seu corpo. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. De alguma forma, a igreja, ela é como as cidades de refúgio do Antigo Testamento. Nas cidades de refúgio no Antigo Testamento, nós temos que, quando um assassino, uma pessoa acidentalmente mata uma outra pessoa, essa pessoa ela é culpada, ela precisa ser julgada e ela pode ser morta e vingada pelo vingador da família daquele que morreu, ainda que seja por acidente, Então, foram estabelecidas cidades de refúgio para que houvesse um tempo para que ele fosse julgado, ou, se foi o acidental de fato, ele ainda assim permaneceria nessa cidade para que o vingador da outra família, que tinha o direito de matá-lo, não o matasse. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, Ele morreu por nós. Nós somos culpados, Ele morreu por nós. Ele assumiu toda a culpa por nós. De alguma forma, a igreja está coberta por uma cúpula que nos protege de inúmeras ações do inimigo. A igreja, eu estou falando como corpo. Obviamente, nós já falamos sobre nós como pessoa, mas nós como corpo, como igreja. Então, nós temos responsabilidade, sim, com os membros da igreja. Temos, sim. E, de alguma forma, Jesus Cristo protege a sua igreja de uma maneira sobrenatural, coletivamente também.
Na disciplina, o irmão fica sem a comunhão da igreja. Isso é retirado desse irmão. Essa proteção sobrenatural que a gente conhece tão pouco, ela é retirada desse irmão. A igreja não pode mais dar testemunho de fé. Ele fica exposto à ação do maligno. É isso que Paulo está falando. A disciplina é necessária. A disciplina é dada. A pessoa não confessa seu pecado. A pessoa passa por todo o processo e ela é retirada da igreja. E ela fica exposta à ação do maligno. Irmãos, de certa forma, vejam que maravilha que é, porque até o maligno, ele vai realizar a sua obra de acordo com a vontade de Deus, até Satanás. Vamos ler um pouquinho mais no texto. Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor. A disciplina, ela é tratada com seriedade. Ela diz respeito, ela é feita em nome, no poder de Jesus. Ela é feita com a participação da igreja e ela é real. Então, ela é um processo vivido na igreja para preservação da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e essa pessoa fica fora dessa proteção. O pecado destrói o testemunho da igreja. A disciplina é um ato imperativo, ela é um mandamento, ela é para ser exercida. A disciplina busca o arrependimento. Em todo o processo, ela busca o arrependimento. Em cada uma das etapas, na confrontação do pecador, no ir novamente com um ou dois testemunhas, em levar a igreja e até em considerá-lo como gentil, ela ainda assim busca o arrependimento do pecador. Porque nós estamos tratando aqui da igreja de Cristo. Paulo está falando de um irmão de Coríntio. Ele está tratando de um irmão. Nós, como igreja, nessa última etapa, não podemos mais dar o testemunho de que aquela pessoa tem as características de um filho de Deus. Por isso ela é excluída. Por isso eu não posso mais dar testemunho dela. Eu não tenho mais, ela não tem mais as marcas daqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo. Então está sob a responsabilidade de Deus. Aqueles que são, de fato, filhos, terão um tipo de ação de Deus. Aqueles que nunca foram, terão outro tipo de ação de Deus. Não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância, porque vocês estão orgulhosos de serem assim. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, nesse processo todo, vocês não sabem que o material estragado contamina tudo? O fermento contamina toda a massa? Ele exerce poder sobre toda a massa? É bom nós lembrarmos, nas festas do povo de Israel, que quando houve a libertação do povo de Israel, por uma semana inteira, na celebração da Páscoa, os hebreus, eles buscavam em todos os cantos da casa se havia fermento. Não era para ter fermento na própria casa. Desde Êxodo, o fermento é usado na palavra de Deus como uma figura do pecado. E, nesse sentido, de que ele leveda a massa inteira, você põe um pouco e ela contamina a massa inteira. Por isso que Paulo fala aqui, como fala em outros textos também, porque é uma figura conhecida do fermento relacionado ao pecado. Não sabeis que o pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. É interessante que nós vimos ao longo dos 4 capítulos anteriores que naquilo que os coríntios deviam ser unidos,
eles estavam divididos. E naquilo que eles deviam estar separando da igreja, eles estavam querendo grudar. Na ação da disciplina da Bíblia, há uma separação. É fato isso. Então, os coríntios, naquilo que eles tinham que estar juntos, eles estavam separados. Naquilo que eles deviam estar separados, eles estavam querendo juntar. Naquilo que os coríntios deviam estar juntos, havia divisão, quer dizer, na santidade, no modelo de santidade da igreja, na união em Cristo, no apego ao Evangelho, no gloriar-se somente em Deus e não na sua própria soberba. E naquilo que eles deviam estar separando, havia união, quer dizer, eles estavam acolhendo o orgulho, o pecado. Aqui nós atendemos a todo mundo. Pecado, distância do Cristo crucificado, é uma ofensa à crucificação de Cristo, a permanência ao pecado, a rebeldia. Esse é o pecado, esse é o nosso pecado, é a rebeldia. Divisão e partidarismo, e orgulho e sabedoria própria. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da malícia. O fermento que diz respeito ao velho homem, a maldade, a malícia, da qual nós precisamos nos afastar todos os dias. Irmãos, vejam que ele falou do pecado de uma pessoa e como devia ser tratado. Nesse momento, ele está falando do pecado nosso, do fermento no nosso meio. A maldade e a malícia presente em nós. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas o fermento, sim com os pães, com os asmos, o alimento sem fermento, da nova criatura, da sinceridade e da verdade. Paulo está nos chamando para sermos novas criaturas, sermos cidadãos dos céus ainda aqui na terra. Esse pecado, que é o pecado pessoal, ele precisa ser expurgado todos os dias. Nós tratamos da disciplina, e agora nós estamos tratando de cada um de nós, pessoalmente. E a cada dia nós precisamos expurgar. E isso é um processo no nosso meio. É um processo em que um irmão pode me ajudar, uma irmã pode me ajudar, a igreja pode me ajudar, e nós, como coletividade, nós temos um objetivo: eliminar a rebeldia contra Deus do nosso meio. É essa a nossa tarefa. Então, não sermos mais rebeldes. Nós naturalmente somos rebeldes a Deus. Então, nós precisamos de ajuda da coletividade, da vida natural, da igreja cristã, para seguirmos expurgando o pecado de cada um de nós, confessando esse pecado e entregando-o a Deus. O propósito da disciplina sempre é a correção e a restauração do faltoso. Sempre é a correção e a restauração do faltoso. E ele visa a proteção da igreja. Aquele que não tem as marcas dos filhos de Deus não faz parte da igreja de Cristo. Não faz parte. E a igreja precisa declarar isso, porque isso é saudável para a igreja. Diante do pecado, diante da disciplina, nós precisamos lamentar. Esse lamento que Paulo fala aqui é o lamento presente no funeral. É esse lamento que Paulo está descrevendo aqui. Esse chorar, você já deve ter visto filmes hebreus ou do Oriente, em que o lamento é para se ouvir de muito longe. O choro é muito alto. Nesse caso, o choro precisa ser sincero. É de chorar amargamente. É de se vestir de saco e derramar pó e cinza sobre a cabeça. Lamentar e chorar o pecado. Mas nós somos chamados também a julgar o pecado.
E esse é o processo pelo qual nós julgamos o pecado. E é necessário, porque essa é a ordenação de Deus para nós, como igreja. E nós somos chamados também a remover o pecado do nosso meio, de ambas as formas. Do nosso coração, nós somos chamados a sermos santos, no poder do Espírito Santo. Nós somos chamados também a declarar que aquele que não tem as marcas de ser redimido pelo sangue de Cristo, não faça parte daqueles que congregam, daqueles que fazem parte do rol da igreja. Mas é importante nós olharmos para o que Paulo diz quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, porque todo esse processo é muito triste e é de lamentar. Como Paulo fala mesmo, é um lamento profundo, porque nós estamos falando de rebeldia ao Deus Criador de todas as coisas. É rebeldia, é lamento. O pedir perdão, foi mal aí, meu. Esquece. Não é assim. Não é assim. Com o pecado, há que haver dor e lamento. Então, se você pecou contra o seu irmão, contra a igreja, contra Cristo, você tem sim que lamentar. Não é foi mal aí, deixa para lá, depois a gente se vê. Não é isso. É lamento de choro, porque Cristo morreu por causa dessa coisinha aí. Cristo morreu. Há lamento, choro, é morte. Então, pedir perdão significa reconhecer que Jesus Cristo levou aquele cravo por causa do seu pecado que você está confessando naquela hora. Pequenininho assim. Pequenininho assim. É aquele cravo. Todos os cravos. Toda a coroa. Tudo. A morte, a cruz. Tudo. Por causa desse negocinho aí. Então, há que haver lamento sim. Então, foi mal aí, não serve. Não serve, irmãos. É pedir perdão e falar assim, ó, me perdoa por isso e por isso. Deixe claro isso. Isso é saudável para quem pede o perdão, para quem libera o perdão e para a igreja. Pedir perdão não foi mal aí. Não é. Assim como liberar perdão, também esquece, tudo bem. Também não é. É assim, eu te perdoo. Você pecou? Você fez isso contra mim? Eu te perdoo. Te perdoo. Agora sim. Vamos lá, vamos tomar um café. Ok, tá bom. Mas você precisa declarar que aquilo te fez mal e que você perdoa aquele irmão. É assim que é. Porque senão o irmão não será abençoado pela... tudo bem. Não é tudo bem, porque ele não será abençoado por causa disso. Ele vai falar, você precisa falar assim, olha, foi difícil sim, mas eu te perdoo. Agora sim, vamos lá, porque é isso que é a igreja, tá certo. Mas não é assim, tá bom, ok, tudo bom. Não é isso, não. Então, para cada uma dessas fases, há que lembrar que para cada um desses momentos, Cristo morreu na cruz. É esse o tamanho da coisa, pequeno ou grande. Voltando, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Esta é a igreja de Cristo. Essa é a igreja. O cara foi mal mesmo. E nós o acolhemos. Porque ele confessou. O sangue que o lavou daquele pecado, lavou do meu pecado também. Do meu pecadinho de orgulho, de altivez, de sei lá o quê. Irmãos, é o mesmo sacrifício de Cristo. E nós o acolhemos. E nós não podemos deixar um irmão que confessa o pecado entristecido. Ele precisa ficar alegre, porque o sacrifício de Cristo foi completo para a vida dele. Então é isso, irmãos. Que nós possamos ter no nosso meio uma vida de uma igreja saudável, que sabe reconhecer o pecado,
que sabe identificar o pecado, que sabe confrontar o pecado, que sabe vencer cada uma das etapas de confrontação do pecado e que sabe também exercer a disciplina e de quando a pessoa se recuperar da sua loucura e se voltar a Deus novamente e confessar o seu pecado, que ele possa ser acolhido no nosso meio, para que nós possamos ser edificados nas coisas que Deus tem preparado para que seja edificada nessa igreja, para que nós sejamos mais fortes, que nossas raízes penetrem mais no solo, para que nós não sejamos levados mais por nenhuma vento de doutrina, que nós sejamos fortalecidos por todo o processo. Porque, irmãos, Deus está no controle em todo esse processo, de quem saiu, de quem voltou, de quem está aqui, de quem está lidando com os processos aqui no meio da igreja também, com quem pecou, com quem está perdoando, com quem está pedindo perdão. Deus está no controle, Ele é soberano. Que nós possamos aprender, é muito difícil aprender com tudo isso, irmãos, mas que nós possamos aprender e sermos uma igreja saudável diante da revelação do pecado, diante da restauração que há na cruz de Cristo, diante da restauração que pode haver nas pessoas que confessam o seu pecado, porque ela não está confessando o pecado porque você foi uma pessoa eloquente na sua defesa, mas porque o Espírito Santo está tocando nela. Você não precisa ser tão eloquente quando você pensa, quando você está confrontando o pecado. Você precisa ter a verdade na mão. Você precisa ter a palavra de Deus na mão. Você não precisa da eloquência. Você precisa confrontá-lo, porque quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E aí, essa igreja será edificada por Cristo, que derrama sobre todos nós os múltiplos dons que Ele oferece a cada um dos membros que trabalham para a edificação da igreja. Todo esse material com o qual Jesus Cristo nos capacita através do Espírito Santo é dele e Ele nos dá para que nós sejamos uma igreja saudável, para que nós sejamos uma igreja não rebelde, para que nós sejamos uma igreja que possa ser inclusiva no que diz respeito, nós acolhemos a todo pecador que confessa o seu pecado, que sabe que é pecador, porque nesse pecador há uma restauração que vem da parte de Deus. Nós não pactuamos com o pecado, nós identificamos o pecado, nós damos nome ao pecado e nós expurgamos o pecado, cada um de nós, e, se em algum momento necessário, também através da pessoa, excluindo a pessoa desse guarda-chuva, que é essa coisa imaterial atualmente, imaterial, que é a igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Então, que nós possamos aprender com essa leitura, que nós possamos aprender através do Espírito Santo de Deus e que Deus continue revelando a nós a sua palavra para que nós sejamos uma igreja saudável e que estejamos caminhando com as marcas daqueles que são filhos de Deus. Amém?